Em primeiro lugar, essa é uma decisão que foi tomada por uma turma do Supremo, por 3 votos a 2. Né? Quem foram os ministros que deliberaram a favor desta decisão foram os ministros Gilmar Mendes, Lewandowski e Toffoli. Estes são os 3 ministros responsáveis por esta deliberação. Em nome do direito à informação que todo cidadão tem, é muito importante que isso fique claro para que as pessoas saibam quem são os responsáveis pela deliberação. Quem votou em sentido contrário foram os ministros Fachin e o ministro Celso de Mello, são os 5 componentes desta turma. O que está acontecendo aqui? Qual é o tema jurídico em discussão? E para que as pessoas possam acompanhar, como disse a Jandaracy, ficar na mesma página, né? Essa é uma questão de competência. Por que o juiz Sérgio Moro ele acabou concentrando competência para julgar tantos casos da Lava Jato? Né? Porque é uma pergunta que muita gente se faz e acha que existe algum tipo de manipulação indevida nisso. E acho que é cabível uma explicação didática a respeito disso. Né? Existem regras dentro do nosso sistema processual que buscam o quê? A eficiência do processo. Né? Sempre que você tem determinados elementos que recomendem a reunião de processos para que o desfecho desses processos gerem respostas mais rápidas, mais eficientes, para que o juiz possa examinar esses casos, levando em conta as provas que ele reuniu de um jeito mais racional e mais inteligente, é óbvio que é recomendável que isto aconteça assim. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando da reunião dos processos por prevenção, por conexão, por uma série de elementos e situações em que os processos têm situações que os aproximam. Por exemplo, uma coisa que fica fácil das pessoas entenderem. Existia um homicídio e, depois que houve o homicídio, ocorreu a ocultação do cadáver. Esses crimes, eles se interligam. Por quê? Porque este cadáver, ele diz respeito aos 2 crimes. A ocultação do cadáver está relacionada ao homicídio. Então, o mesmo juízo é competente para julgar os 2 crimes. O juiz Sérgio Moro, ele se tornou competente para julgar os casos da Operação Lava Jato, porque existem uma série de elementos que correlacionam esses casos em relação às questões da propina envolvendo a Petrobras. Quando se diz na abertura desta notícia que há um tumulto, por que está se falando isso? Porque houve uma tese sustentada pelos advogados, no sentido de jogar um caso para cá, um caso para lá, um caso para lá, um caso para cá, e isso gera, assim, tumulto. Por quê? Porque você espalha os processos em vários lugares, e esses juízes, eles não sabem por onde a bola está passando. Esses juízes não sabem por onde a história começa. E isso gera um problema para analisar esses casos. E é tudo que a defesa quer. Tumulto, impunidade. É isso que se quer. Se quer que se perca o fio da meada. Se quer que as pessoas fiquem impunes. Se quer que não haja eficiência na análise dos casos. O que se tem aqui é um índice de confirmação de 97% das decisões de Sérgio Moro. Porque há um trabalho focado, porque os processos estão reunidos, porque as provas influenciam umas nas outras, porque os processos estão redondos, porque existe uma força-tarefa, porque existe gente da Receita Federal, da Polícia Federal, todo mundo concentrado, trabalhando nessas provas. Então as provas, elas acabam se entrelaçando e se consegue um resultado eficiente. E é tudo que não interessa a quem quer. Sabe aquela coisa de jogar uma pedra para turvar as águas? Esse é o movimento. Jogar uma pedra para turvar as águas e gerar a ineficiência. Por isso o tumulto processual. É essa figura que se fala na notícia, é isso que está se procurando aqui. A ineficiência.
É isso que se busca.